Imagine viver ao lado de uma bomba relógio natural, invisível para os olhos, mas ativa sob seus pés. Para mais de 6 milhões de pessoas que vivem em Nápoles e arredores, essa é a realidade ao habitar tão perto do supervulcão Campi Flegrei e do Monte Vesúvio. Mas e se eu lhe dissesse que, nas últimas semanas, o solo sob Campi Flegrei se elevou continuamente, terremotos se intensificaram e fumarolas começaram a liberar mais gases do que o normal? Você estaria preparado para o que pode acontecer a seguir? Recentemente testemunhei um aumento alarmante na atividade vulcânica em Campi Flegrei. Não é apenas a elevação do solo que preocupa, são os sinais combinados. Dezenas de terremotos, alterações nos gases expelidos e mudanças drásticas percebidas pelos moradores, desde o cheiro de enxofre até vibrações constantes. Esses indícios, mesmo em baixa magnitude, são um lembrete de que a força da natureza nunca deve ser subestimada. Hoje, vamos explorar o que está por trás desses eventos e por que é essencial entender a ameaça que este vulcão escondido, mas poderoso, representa. Campi Flegrei, ou Campos Flegreianos, não é um vulcão típico com um pico elevado. Ele é uma caldeira vulcânica gigante, formada após uma erupção catastrófica há cerca de 39 mil anos, uma das maiores da história da humanidade. Essa erupção lançou cinzas que se espalharam por toda a Europa e alteraram o clima global. Desde então, o vulcão entrou em ciclos de atividade, alternando períodos de dormência e agitação, como o que estamos testemunhando agora. O mais intrigante sobre Campi Flegrei é sua proximidade com áreas densamente povoadas. A cidade de Pozzuoli, situada bem no centro da caldeira, tem experimentado elevações de solo desde a década de 1960. Essas elevações, chamadas de bradisismo, são causadas pelo acúmulo de magma ou gases no subsolo. Enquanto as mudanças podem ser graduais, elas se tornam alarmantes quando acompanhadas de terremotos, como os que ocorreram nas últimas semanas. Agora, imagine o impacto potencial. Uma erupção significativa em Campi Flegrei poderia devastar toda a região da Campânia e afetar milhões de vidas em questão de horas. Mas a pergunta que todos querem responder é: estamos observando o início de um novo ciclo eruptivo ou apenas mais um sinal de instabilidade temporária? Nos últimos dias, o enxame sísmico em Campi Flegrei tem atraído a atenção de cientistas e especialistas em vulcanologia ao redor do mundo. Esses tremores, que variam de magnitude, são resultado do movimento de magma ou gases subterrâneos, e cada abalo traz consigo uma mensagem do que está acontecendo nas profundezas da caldeira. Desde o início do enxame, foram registrados mais de 100 eventos sísmicos em um curto período, com magnitudes que variaram entre 1,5 e 4,0 na escala Richter. Embora esses números possam parecer pequenos, eles têm um impacto significativo devido à proximidade do epicentro com áreas urbanas densamente habitadas. As vibrações são sentidas em Pozzuoli, Nápoles e outras cidades próximas, deixando os moradores apreensivos. Além disso, há uma crescente preocupação com a elevação do solo. Dados de satélites e medições terrestres mostram que o solo subiu cerca de 10 centímetros nos últimos 12 meses, um ritmo acelerado que indica um aumento na pressão subterrânea. Esses sinais são consistentes com padrões de atividade que precederam eventos eruptivos menores no passado. A questão que surge, então, é: este enxame é um precursor de uma erupção ou um simples ajuste natural da caldeira? Os cientistas têm opiniões divergentes, mas todos concordam que é necessário monitorar cuidadosamente o comportamento do vulcão nas próximas semanas. O desafio está em prever com precisão o que vem a seguir, pois erupções vulcânicas são notoriamente imprevisíveis. O enxame sísmico de Campi Flegrei não só é uma lembrança da força da natureza, mas também um alerta para o preparo e a resiliência das comunidades.
A atividade recente em Camp Flegrei é acompanhada de perto por especialistas que utilizam tecnologias avançadas para entender o comportamento do vulcão e prevenir desastres. Instituições como o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV, da Itália, lideram os esforços para monitorar este sistema complexo. O monitoramento começa com uma densa rede de sismógrafos espalhados pela região. Esses dispositivos detectam até mesmo os menores tremores, ajudando os cientistas a mapear o movimento do magma e gases subterrâneos. Além disso, sistemas de GPS e radares de satélite acompanham as mudanças na elevação do solo, permitindo uma análise detalhada do chamado bradiceísmo, o fenômeno de elevação ou subsidência lenta do terreno, típico de Camp Flegrei. Outra ferramenta essencial é a análise de gases emitidos na superfície. O vulcão expele dióxido de carbono e outros compostos em fumarolas, que são aberturas na crosta terrestre. A composição química desses gases fornece pistas sobre a profundidade e a temperatura do magma. Nas últimas semanas, foi detectado um aumento significativo de dióxido de enxofre, um indicativo de que o magma pode estar subindo. Os cientistas também utilizam modelos computacionais avançados para simular possíveis cenários. Com base nos dados coletados, eles podem prever a extensão de uma erupção e calcular seu impacto em áreas urbanas próximas. Esses modelos são usados para desenvolver planos de evacuação e estratégias de mitigação, que são essenciais para proteger milhões de pessoas que vivem na região. Apesar desses avanços, há uma enorme incerteza no campo da vulcanologia. A natureza imprevisível de Camp Flegrei representa um desafio constante, mesmo para os especialistas mais experientes. Mas o progresso científico permite que estejamos mais preparados do que nunca para lidar com um possível evento eruptivo. No próximo capítulo, vamos abordar como as autoridades locais e a população têm se preparado para um cenário de emergência, mostrando a importância da colaboração entre ciência e sociedade. A ameaça iminente de uma possível erupção em Camp Flegrei levou as autoridades italianas a desenvolverem estratégias detalhadas de mitigação e resposta emergencial. Dada a densidade populacional da região de Nápoles e arredores, a preparação é um aspecto crítico para evitar uma catástrofe. Um dos principais pilares da defesa civil italiana é o Plano Nacional de Emergência, que divide a região em zonas de risco com base na proximidade e vulnerabilidade. Essas zonas, classificadas por cores como vermelha, amarela e verde, determinam o nível de ameaça e as ações correspondentes. Por exemplo, na zona vermelha, mais próxima da caldeira, medidas de evacuação imediata seriam tomadas, enquanto as zonas mais distantes poderiam receber evacuações preventivas. Além disso, exercícios regulares de simulação de emergência são realizados para treinar tanto os profissionais quanto a população. Esses exercícios incluem simulações de evacuação em massa, transporte de pessoas para áreas seguras e a disseminação de informações claras e eficazes em tempo real. Campanhas de conscientização também desempenham um papel crucial, educando os moradores sobre os sinais de alerta e os procedimentos a serem seguidos. Porém, os desafios são imensos. A logística de evacuar uma população tão grande em um curto período é complexa. Há também o risco de pânico generalizado, que pode atrapalhar os esforços de evacuação e causar mais danos. Por isso, a colaboração entre autoridades locais, cientistas e a comunidade é essencial. No entanto, o cenário atual destaca um ponto positivo: o investimento contínuo em infraestrutura e tecnologia. Isso aumenta a capacidade de resposta em situações críticas, reduzindo o potencial de perdas humanas e materiais. No próximo capítulo, exploraremos como a história das erupções passadas em Camp Flegrei molda a compreensão atual e as perspectivas futuras para a região. Camp Flegrei possui um histórico de erupções que serve como um guia vital para cientistas
e autoridades compreenderem os riscos e prepararem estratégias para o futuro. Entre os eventos mais significativos, destaca-se a erupção conhecida como Ignimbrito Amarelo, ocorrida há cerca de 39 mil anos. Este evento foi catastrófico, cobrindo vastas áreas com cinzas e alterando o clima global, tendo até mesmo influenciado a extinção de espécies em algumas regiões. Outro marco foi a erupção de Monte Nuovo, em 1538, considerada a mais recente. Embora de menor magnitude, ela foi crucial para evidenciar como os movimentos do solo e a liberação de gases precedem uma erupção. Esses padrões continuam sendo estudados para melhorar a precisão das previsões. Cada erupção deixa camadas geológicas e químicas que funcionam como um livro da história do vulcão. Estudar essas camadas ajuda a entender os ciclos de atividade vulcânica e prever possíveis comportamentos futuros. Além disso, análises detalhadas das alterações no solo e nas emissões de gases fornecem sinais claros de alerta. Com todos os dados e preparativos em andamento, a grande pergunta ainda permanece: o que acontece se uma erupção realmente ocorrer em Camp Flegrei? Estamos realmente preparados para o caos que poderia se desenrolar? A resposta a essa pergunta, infelizmente, não é simples. Apesar dos avanços nas tecnologias de monitoramento e dos esforços de evacuação, a verdadeira magnitude de uma erupção desse porte é impossível de prever com exatidão. O risco é constante, e o futuro de Camp Flegrei está intrinsecamente ligado a fatores que não podemos controlar totalmente. Mas, antes de concluir, é essencial entender uma coisa: a ciência não está paralisada diante da incerteza. As autoridades continuam trabalhando incansavelmente para minimizar os impactos de uma possível erupção, com a esperança de que, se um dia isso ocorrer, estaremos melhor preparados do que nunca. A constante evolução de nossos conhecimentos geológicos e a preparação contínua são o que nos mantém mais seguros. Fique atento, porque, enquanto as probabilidades de um grande desastre podem parecer distantes, as lições que aprendemos com os vulcões ao longo da história nos mostram que o desconhecido sempre está mais perto do que imaginamos. Será que estamos realmente prontos para o imprevisível? Só o tempo dirá. Agora, com tudo o que discutimos, a verdadeira reflexão começa. O que você faria se estivesse no centro desse risco? Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos vulcões e desastres naturais, inscreva-se no Vulcões Info. Não perca nenhum detalhe sobre o que está acontecendo ao redor do planeta. Curta, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as atualizações mais recentes. Deixe seu comentário abaixo com suas dúvidas ou sugestões de temas para o próximo vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo.